E aí, gente, Feliz Natal, Feliz Navidad. A pessoa acredita que tá com a voz da Rosalia, né? Da Rosalia. Como é que estamos por aí? Por aqui estamos bem, passamos um Natal maravilhoso. Não fomos para o Brasil desta vez, passamos por aqui mesmo. Foi uma coisinha assim mais intimista, né? Eu, Prade, Noah e o nosso cachorro Oliver. Mas foi o quê? Dias maravilhosos. Está sendo hoje, dia 26 de dezembro. Pretendo, inclusive, soltar o vídeo hoje, mas vamos ver se a vida nos permite, não é mesmo? Mas, sabe o que eu queria conversar hoje com vocês? Sobre algumas tradições natalinas daqui de Barcelona. E eu falo daqui de Barcelona e não Espanha, porque Barcelona faz parte da província da Catalunha, que é uma província aí com muita personalidade. Então tem algumas características, alguns elementos que são só daqui. E é muito legal. E esses dias, conversando com a minha mãe, falando um pouquinho de como é que estava o clima de Natal, eu me dei conta que isso poderia ser o quê? Um material de vídeo. Então vamos! Primeira coisa que eu acho maravilhosa... Gente, não tô conseguindo o quê? Conjugar, perdão, já tomei tanto café, eu tô aqui, ó, hiperativa. Vai dar certo. Primeira coisa que eu acho muito legal, que eu sei que não é só daqui da Espanha, porque eu tenho uma amiga, Johnny, que mora na Irlanda e eu sei que ela faz também, que é o quê? O calendário do advento. Gente, vocês já ouviram falar de calendário do advento? É um negócio muito famoso aqui nessa época de Natal. Você compra ali no final de novembro, a partir do dia 1º de dezembro você já começa a brincar com o seu calendário. Tem um aqui. Calma, estão preparados? Esse aqui foi o que a gente fez esse ano. E como é que funciona? Temos números aqui do dia 1 ao dia 24. Então, é uma contagem para o Natal. Então, todo dia, então vai lá, dia 1 de dezembro, você procura o 1, porque tem isso também, ó. Tá vendo? Vamos ver se dá pra ver. Ele não vem em ordem, ó. Você faz parte da diversão procurar o número. E, menina, é uma loucura. Peraí, achamos o 1 aqui, impressão? Não, é impressão mesmo, é 4 no caso, querida. Mas é que eu tô vendo ao contrário, né? Então é muito divertido. E aí, cada dia de dezembro, você vai abrindo e tem uma surpresinha. Então, vem uma surpresinha por aqui. E esse aqui, inclusive... esse aqui, inclusive, foi muito especial. Porque todo ano eu compro mais de um calendário do advento. Que é um negócio que eu gosto muito. Então, o ano passado... eu comprei um que veio peças do presépio e era um presépio assim que o Noah podia brincar e tal, porque as coisas eram todas de plástico. Eu comprei, acho que eu mostrei no meu vídeo anterior essa minha árvore. Olha que riqueza. Então, o ano passado, cada uma dessas pecinhas veio num dia de dezembro e a estrela veio no dia 24. Só que esse ano, vocês lembram que eu tava doente? Que eu fiz um vídeo aqui falando que eu tava doente? Eu não consegui comprar um calendário do advento, mas a vida é tão maravilhosa que eu ganhei de uma amiga catalã esse calendário do advento, que é inclusive do tio de Nadal, que nós já vamos falar sobre ele, porque ele é uma figura muito importante no Natal catalão. Então ele é ótimo. Esse aqui veio chocolate, é inclusive de uma... Como é que eu falo isso, gente? Chocolateria? De uma chocolateria artesanal daqui de Barcelona, super famosa, inclusive dá pra visitar. Deixei uma publi aqui gratuita, tá? Eles são ótimos. E o Noah ficou enlouquecido. Primeiro que a gente não dá tanto açúcar pra ele, acho que ele nunca nem tinha comido chocolate antes desse calendário do advento. Mas, porque tem toda uma magia, sabe? De procurar qual que é o dia, se é o dia 5. Meu Deus, onde está o 5? Achei, inclusive, bem dificinho achar, porque os números, tá vendo? Eles estão bem difíceis, assim, de encontrar. E aí, depois a gente ainda vai conseguir fazer isso aqui, ó. Vai fazer o tio de Natal, que eu não fiz ainda, porque eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Então, primeiro elemento, calendário do advento. E aí, estamos falando do tio de Natal, vamos falar dele? Vamos continuar? Que é esse pedaço aqui de tronco. Eu tenho uma história maravilhosa com o tio de Natal, que eu conheci o quê? Depois que Noah entrou na creche, né? Porque... essa é a beleza, né? Quando você tem um filho num outro país,
você se joga mesmo na cultura local daquele país. Porque eu tenho uma teoria que antes eu estava vivendo a minha versão de Barcelona. Que era uma versão assim, com muitos amigos internacionais, muitas coisas internacionais, mas havia assim um espaço entre o que eu estava vivendo e o que uma pessoa de Barcelona vivia, uma pessoa nascida aqui. E depois que o Noah nasceu, essa fronteira se quebrou, né? Porque daí a gente começou a fazer parte da realidade, né? Desde entender um calendário de vacina até entender um calendário escolar, e aí dentro da escola você vai conhecendo os pais e as pessoas, com o tempo de convivência, vão se abrindo, né? E se sentindo, assim, confortáveis com você. Mas isso é um tema de um outro vídeo, não é mesmo? Mas eu tive uma história muito engraçada, porque no primeiro ano do Noah na creche, a professora falou assim pra mim, um belo dia: Bianca, essa foi a frase, tá? Não esquece que amanhã tem que trazer o pau de Natal. Eu fiz assim, hã? Porque ela falou, palo de Navidad. Então tem essa questão linguística também. Eu falei, gente, será que eu fiz uma tradução correta? Ela tá falando pau de Natal? Aí eu falei, permisso, né? Falei, creio que não compreendi. Aí ela pegou e falou, el palo de Navidad. Aí eu falei, gente, ela tá falando do pau de Natal mesmo. Eu falei, não sei do que você tá falando, prof. Aí ela me falou, você não conhece o pau de Natal pra bater no cagatil? Aí eu falei, gente, sabe assim uma conversa surrealista? Me senti, já que estamos na terra de Dali, né? Falei, gente, do que ela tá falando? Aí eu falei, eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Pau de Natal pra bater no cagatil. Aí ela fez a reflexão e imersão cultural comigo. Ela falou, cara, temos o tio de Nadal, que é o tio de Natal, que é esse senhor tronco aqui, e ele é uma figura catalã, então já temos aí uma diferenciação, né? Não é um negócio nacional Espanha. Ele é um pedaço de tronco, você compra ele, inclusive nós temos uma versão pelúcia aqui, porque o Noah tá apaixonado pelo tio de Natal, inclusive, tá? Papai Noel nem liga, tio de Natal ele ama, olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Coisas que a gente não consegue prever que vão acontecer na nossa família. Mas ele é essa figurinha aqui que geralmente é feito de madeira mesmo, e toda noite as crianças alimentam esse pedaço de pau, né, que é o tio de Nadal. E eles dão tangerinas à noite, e aí quando acorda de manhã, só ficaram as casquinhas, porque o tio de Natal foi comendo. Então o que acontece? Acontece um movimento que os pais têm que comprar uns 3 desse, cada um de um tamanho. Então um menorzinho, um médio e um grande. Geralmente, tá? Mas não há uma lei, tá? Não tem um fiscal do tio de Nadal na casa das pessoas. Mas foi isso que eu ouvi dos nossos amigos daqui. E aí, o que acontece? Conforme ele vai crescendo, as crianças acreditam que ele vai o quê? Dar mais doce através do quê? Gente, ó o nome, cagatil. Eles têm uma obsessão, temos uma obsessão aqui, porque vocês vão ver que tem uma outra figura também que tem uma coisa assim com cocô, tá bem? Então tá bem. Então, basicamente, no dia 24 de dezembro, as crianças pegam um pedaço de pau, então por isso que a professora perguntou se eu tinha feito o pedaço de pau, que inclusive eu não tinha nenhuma referência pra saber, porque ela falou, tem que trazer um pedaço de pau enfeitado. Eu falei, mas enfeitado como? Ela falou, muito enfeitado, porque vai ter um concurso. E aí eu sou competitiva, né, amor? Então a gente falou assim, então vamos, mas eu faço o quê? Ela falou, vai pro parque e acha um pedaço de pau. Não achamos nenhum, porque só tinha graveto. Aí fui o quê? Comprei uma colher de pau, porque eu sou uma mãe engajada. Comprei uma colher de pau. Isso aqui faz 3 anos, ó. O Noah já até comeu essa bolinha aqui, ó. Já até, tá vendo aqui? Mas eu fiz e desde então a gente tá usando esse mesmo, porque todo Natal ela me lembra um dia antes. E assim, a gente não tem tempo, né, de ficar fazendo um pau de Natal customizado por ano. Então o Noah tem usado esse, ele adora e virou meio que uma lenda na escola também, que o dele tem fotos, enfim. Resumindo tudo, então as crianças, você bem didática, tem uma música que é Caga-tio, tio de Nadal. Aí muitas versões a partir de então. A que eu aprendi é no cague zarangadas, que são mes saladas, que elas são mais salgadas. Cague torrones, que são mes bons, que são
melhores, não é mesmo? E aí eles fazem assim e ainda fala, caga, tio! E aí tira uma coberta, porque eu esqueci de contar, ó, tá tudo com uma cobertinha aqui, mas então você coloca uma coberta por cima. E aí vem presentinhos, vem, mas não presentes vibe Natal, assim, tipo presentes grandes. Presentinhos, um adesivo, um livrinho de colorir, muito doce, e é assim que o pessoal passa a ceia de Natal aqui, tá bem? Então tá bem. E aí eu vou contar pra vocês quem que traz os presentes, mas não agora, porque eu quero ficar o quê? Nessa vibe aqui que a gente tá contando do tio de Nadal, e que ele faz cocô, que são os doces. Eu tô amando que eu tô falando muitas palavras. Eu nunca imaginei o quê? Que assim, fezes e Natal estariam interligados, não é mesmo? Mas descobri aqui na Catalunha que estão, porque temos mais uma figura, que é quem? O Caganer. Eu não tenho nenhum Caganer, mas eu vou colocar fotos aqui pra vocês. O Caganer é uma figura feita, assim como você tem uma figura do presépio, feito daqueles materiais, é o que? A gente não sei, resina, argila, cerâmica, daqueles materiais de presépio. Nós temos o Caganer, que é um camponês, geralmente camisa branca, chapéuzinho vermelho, com a calça abaixada e um cocôzinho. E ele é colocado no presépio, junto, tipo assim, ó, figuras do presépio e o Caganer ali. Aí você vai falar, nossa, que blasfêmia. Não é numa forma pejorativa, é uma tradição desde o século XVIII. E basicamente, o pessoal do sítio, né, o pessoal do campo, colocava essa figura para simbolizar que fosse um ano muito fértil, para que eles tivessem uma colheita boa, que fosse um ano de prosperidade. Então é uma figura muito, muito presente nos presépios. Inclusive, semana passada, para a Deep e eu fomos em uma igreja aqui de Barcelona para mostrar o presépio para o Noah, e na igreja católica, tá, gente, tinha uma figurinha do Caganer. Então não é um negócio também que é fora, é inclusive parte da religião aqui, é um símbolo cultural. Mas eu achei muito legal que eles colocaram, porque também não é ali do lado, né, da manjedoura, né, não é esse o lugar do Caganer, até porque o presépio aqui é muito grande, então eles colocam vários pastores, eles colocam cachoeira, então inclusive tem algumas feirinhas de Natal que as pessoas vendem figuras do presépio pintadas à mão, então eles colocam os Reis Magos, o presente dos Reis Magos, então não é só Jesus, Maria e José, né? E o Caganer, no caso, ele tava no cantinho, numa pedra, coberto por uma folhinha, mas você via a cabecinha dele. Vou colocar a imagem aqui porque eu fiz um vídeo. Eu achei muito interessante. Inclusive, se você vier para Barcelona, vá visitar uma loja do Caganer. Tem algumas lojas oficiais. Olha, fazendo a minha segunda publi gratuita. Tô jogando, tô generosa hoje. Mas vá visitar. Os Caganers, eles são feitos à mão. E tem uma loja especializada chamada caganer.com, né, que daí você consegue encontrar várias espalhadas pela cidade. E eles inclusive ficaram muito famosos porque agora eles também colocaram figuras famosas na posição, né? Então, assim, eu já vi, por exemplo, desde... Ai, gente, quem que eu vou jogar aqui? Desde Oprah até, sei lá, Papa Francisco, Messi... até, sei lá, Shakira. Então, assim, e geralmente quando a pessoa ela é homenageada através de um Caganer, ela fica realmente assim, gente, é uma honra. Tipo o Madame Tussauds, que é aquele museu de cera que as pessoas ficam assim, se sentindo orgulhosas. Então, é uma coisa muito legal e tradicional daqui que eu não vejo as pessoas falando muito. Então, fica a dica, essa loja fica aberta, inclusive, todo ano, e é super legal, nem que você não compre nada, né? Eu, por exemplo, não comprei nenhum, mas é muito bonito ir, e eles ensinam o processo de como é feito, então é um negócio cultural, assim, muito forte daqui da Catalunha. Tá bem? Então tá bem. Tá, e aí vamos falar de uma outra coisa, que é o quê? Falei aqui da música, né, dos torrones, então, vou fazer a linha sincera, que é o quê? Minha mãe esses dias me perguntou, o que os espanhóis comem na ceia de Natal? Não sei porque eu não passei o Natal com alguém da Espanha, né? Não fui convidada para passar o Natal na casa de algum amigo espanhol, então eu tô comendo o que eu quero, né?
O que pra Dip e eu estamos fazendo, né? Então a gente continua com o nosso Natal. Mas o que eu sei que eles comem de sobremesa são os torrones. Vou colocar uma foto aqui. Tem vários sabores. Tem lojas aqui em Barcelona especializadas em torrones. Eu geralmente gosto de comprar os torrones em lojas menores, padarias menores, que o pessoal faz, gente, fresquinho, assim, sem conservante, sem nada. A gente comprou um, por exemplo, de coco esse ano, que não vinha nem açúcar, assim, só com ingredientes naturais. Ai, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Então, indico super comprar torrones, inclusive é um presente ótimo. Se você vier para Barcelona e tá pensando, que eu sempre levo para minha família e tal, sempre levo torrones para eles, é uma delícia. E aí, já que nós estamos falando de comida, e hoje é dia 26, hoje é dia de Santo Estevão aqui na Espanha, e também é um feriado hoje aqui, e hoje é o dia de comer cannelloni. Então é um dia que, assim, primeiro que é feriado, né, então as pessoas estão todas, assim, maravilhosas. Veio de uma tradição que antes as pessoas precisavam voltar para casa, né, então tinha esse tempo de voltar para casa, de estar reunido com a família, então hoje é um dia de ficar com a família. E o cannelloni porque, historicamente, era o dia de fazer esse prato com as sobras do Natal, né? Com tudo que tinha ali, você fazia e colocava no molho dentro do cannelloni. Então, compramos nosso cannelloni, o quê? Congelado, né, gente? Porque a gente também vai participar, mas assim, não tô podendo fazer um cannelloni do zero, não é mesmo? E nem sei, mas quem sabe um dia eu aprenda, não é mesmo? A pessoa já divaga, já vai para outro lugar o vídeo. Tá bem. Aí, temos o quê? Mais uma curiosidade? Temos... Porque é uma época muito festiva. Inclusive, se você faz negócios com pessoas da Espanha, é importante entender isso também. Que essa época, né? Sabe, igual o Brasil, Natal, Ano Novo, todo mundo já tá aqui, ó. Hoje a festa sua, já tá nessa vibe, né? Então já não tá numa vibe de responder um e-mail corporativo. Então o que eu queria falar é que as festas aqui não acabam depois do Ano Novo. São 3 semanas de férias aqui. Então é Natal, é Ano Novo e depois temos o Dia de Reis, que são figuras muito importantes. Quem são os reis? Os reis magos, que levaram presentes para Jesus. E aí, Gaspar, Belchior e Baltazar. Gente, é muito legal, porque as crianças sabem esses nomes. E o Dia de Reis, primeiro que ele é muito simbólico, né? Então eles foram as primeiras figuras que entregaram ali presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra. Então, eles são os que entregam os presentes para as crianças. Então, é muito interessante. E aí, gente, fazendo aqui uma linha bem... acho que é importante a gente sempre pensar que a minha perspectiva de Natal não significa que ela é uma perspectiva generalizada de Espanha. Até porque eu tenho conversado muito com pais daqui. Então, eu também vou me baseando para entender a cultura através do olhar do outro, né? Principalmente se o outro é local, para eu não ficar só com a minha visão de estrangeira, mas entender a visão do outro. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu não sei se em Madrid é desse jeito, ou se no sul da Espanha é desse jeito, mas aqui em Barcelona, pelo que eu conversei com as famílias, é o quê? As crianças, elas nem ligam muito para Papai Noel, que Papai Noel não é tão forte aqui. É engraçado porque as crianças são loucas pelo tio de Natal, que é esse aqui que eu falei, que no dia 24 dá doces e pequenos presentes, e no dia 6 de janeiro eles realmente ganham o presente que eles querem, que assim a gente fala para as crianças que o Papai Noel trouxe, aqui eles falam que os reis vão trazer, os reis magos vão trazer. E é muito bonito, porque no dia 5 de janeiro, se você estiver inclusive em Barcelona, é um negócio muito legal, eles têm a cavalgada dos reis magos. Então tem a entrada dos reis magos na cidade, é uma loucura. O ano passado nós fomos, as pessoas, eu fiquei chocada, as pessoas levavam até escada, gente, para as crianças subirem e conseguirem ter uma visão panorâmica. Cada rei mago chega numa carruagem. E aí o prefeito de Barcelona entrega uma chave desse tamanho, simbolizando a chave da cidade, para os reis magos poderem entrar nas casas e deixarem os presentes. Então, no dia 6, quando as crianças acordam, aí sim elas recebem os presentes. Então tem essa diferenciação do que elas não recebem dia 25 pelo Papai Noel, elas escrevem cartas pros Reis Magos.
É muito legal. Inclusive, quando você vai no shopping, tem os Reis Magos lá. Não ainda, agora, vão chegar agora, depois do Natal, né? Porque, de novo, dia de Reis é dia 6. Então é muito legal, cara. Eu amo essa diversidade cultural, porque é sobre isso, né? Cada um tem um costume, cada um tem uma tradição, e eu e pra Deep a gente fica tentando entender qual tradição, inclusive, a gente vai passar pro Noah, né? Porque, por exemplo, esse ano ele pediu um tio de Natal, né? Esse aqui. E eu não comprei vários tamanhos, né? Mas ele queria alimentar, ele ficava dando comidinha pra ele. Então é engraçado isso, né? Porque a criança expatriada, ela já vai também falando que ela quer viver de cultura dentro da própria casa. Bom, acho que são esses os elementos. Temos também essa flor de Natal aqui, que eu vejo que muita gente coloca nas casas. Essa aqui pra mim é muito especial, tá vendo? Ela tá toda amassadinha e tal, mas pra mim ela é muito especial porque quem pintou isso aqui foi o Noah na creche, eu não aguento. Então a gente recebeu essa, então eu vi vendendo muito isso aqui também ao longo das semanas. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido assim, tenha trazido um pouco de curiosidade pra vocês. Eu confesso que eu não sabia de várias coisas antes de morar aqui. Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso. E assim, que seja lindo, né, gente? Então, semana que vem estamos de volta. Um beijo, Feliz Natal pra todo mundo!